Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 7, e o versículo 21, que diz: E seduziu com a multidão de suas palavras, com as lisonjas de seus lábios o persuadiu. E ele segue logo como um boi que vai ao matador, e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha atravesse o fígado, como um ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido as palavras que saem da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não as perdido pelas suas veredas, porque muitos feridos derrubou, e são muitíssimos que por elas foram mortos. Caminhos de sepultura é sua casa, aos quais descem a camada da morte. Irmãos, quando eu fui separar uma saudação, eu pedi a Deus que Ele me desse um versículo que não eu falasse à igreja, mas que Ele pudesse dar a sua palavra. Quando eu abri a Bíblia, saiu aqui em Provérbios, capítulo 7, versículo 21. E o que eu gosto dessa passagem é que Salomão estava aconselhando seu filho a guardar seus mandamentos e seguir seus conselhos. Feito diz no versículo 1 e o 5: Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonja com suas palavras. Então ele estava aconselhando o seu filho a ter cuidado com os pratos que o inimigo coloca para os jovens. E no meu consentimento, espiritualmente falando, Salomão, para mim, é Deus. E os filhos somos nós, a igreja. E no versículo 6 em diante, ele diz que estava na janela de sua casa e por entre as grades viu dentre os jovens um jovem faltoso de juízo, que andava perdido, sozinho, pelas calçadas, pelas esquinas, até que uma mulher lhe aparece, feito diz no versículo 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astuto coração. E hoje em dia é muito comum isso acontecer, até mesmo dentro da igreja, quando muitos jovens ou irmãos e irmãs andam perdidos conforme a sua vontade e não está como Deus quer. E o inimigo começa a oferecer prato e acabamos caindo em tentação. E o caminho desse jovem não foi um caminho bom, foi um caminho de morte, de pecado, feito diz aqui no versículo 22. E ele segue logo como um boi que vai ao matador e como um louco ao castigo das prisões. Mas, irmãos, isso pode ser evitado se mantivermos um compromisso firme com aquilo que Deus diz que é bom e justo. Em outras palavras, orando, jejuando, se consagrando. Porque nos dias de hoje o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. Para muita gente está brincando de ser crente, não. E hoje em dia tem muito irmão fazendo a obra da sua vontade, todo troncho. Isso não é isso que Deus quer. Porque o inimigo está querendo acabar com a vida da gente. E Deus, irmãos, não quer perder a nossa vida porque Ele nos ama. Ele não aceita perder a alma de ninguém. E vocês estão vendo essa crise financeira que está por aí. É Deus apostando, irmão, parafuso. Porque tem muitos irmãos se desviando, outros andando conforme a sua vontade. E não é isso que Deus quer para nós. E para muitos dizem que entram em pecado, e diz que Deus não avisa, Deus avisa, irmão. Mas o problema de muita gente é que quer que Deus desça. Só que no seu homem passa, não é assim não, meu filho. Mas Deus fala através de palavras, de versículos, revela em sonhos, fala em orações. E muita gente não dá ouvido, mas para caber a gente deve estar no lugar carne ou ouvir o Espírito Santo. E eu agradeço a recomendação.